Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Célia. Bom dia. Estamos mais uma terça-feira aqui para darmos continuidade ao nosso estudo desse quarto livro de André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna. E estamos aqui no capítulo 18, que tem como título Desprendimento Difícil. Estamos falando sobre o quarto desencarne, porque André Luiz veio com a equipe, né? Jerônimo, André Luiz, Padre Hipólito e a enfermeira Luciana, participar de 5 ou fazer 5 desencarnes, né? Com a missão de auxiliar, né? 5 desencarnes. Evidentemente, né, Célia, que esses 5 desencarnes são espíritos comprometidos com o bem. Porque veio uma equipe especial lá do nosso lar para fazer dar essa assistência, né? E nós vimos o primeiro, que foi o Dimas, que era um médium espírita, vimos o Fábio, vimos a Albina, que recebeu uma moratória, né? E vimos o motivo pelo qual ela recebeu essa moratória, né? Que era uma situação em que ia influir no nascimento e que traria um conforto, né? Um bem coletivo, né? Como a gente sempre estudou e fala que o espiritismo não tem particularidades, né? Sempre todas as decisões são visando o coletivo. E estamos agora vendo o desencarne de Cavalcante, que tem como esse título, né, Desprendimento Difícil, porque Cavalcante é um católico fervoroso e traz com ele alguns conceitos, né, que a Igreja Católica nos coloca do céu, do inferno, do purgatório, das penas. Então, Cavalcante tinha um entendimento de que tinha errado muito, principalmente com relação à sua separação, a separação da esposa, que ela, na verdade, tomou iniciativa de abandoná-lo e ir viver com uma outra pessoa. Inicialmente ele a condenou, mas depois ele trouxe para si essa responsabilidade, porque ele era um homem ligado à fé e participava muito dos eventos da igreja, a ponto da esposa ter dito para ele, né, que ele levasse a cama dele já direto lá para a igreja, ficasse morando lá, né? Então, ele, a partir daí, ele começou a assumir uma responsabilidade, uma culpa pela separação, e isso trouxe para ele um sofrimento muito grande, ao ponto de, nesse momento em que ele está com esse câncer já generalizado, uma metástase, ele ainda está preso na carne, com medo do momento da morte, porque ele achava que ia para o inferno. É esse quadro que nós estamos estudando aqui. Embora a equipe que está lá para auxiliá-lo, que é o Jerônimo e o André Luiz, porque o Padre Hipólito e a Luciana estão na casa transitória atendendo aos já desencarnados, né, o Fábio e ao Dimas, né? Estarem cientes de que ele vai ter um grande louvor a hora que ele desencarnar, porque ele foi um cumpridor dos seus deveres aqui na Terra. Mas ele não sabe disso. Ele está trazendo ainda na mente dele essa preocupação do desencarne de ir para o inferno. E aí a gente percebe esse sentimento de culpa, o quão grave ele é, o quão mal ele nos faz. Perfeitamente. Sim. A culpa fizemos, está feito. Vamos lamentar. Não vamos fazer mais. Vamos ressignificar, vamos trabalhar essa culpa. Não é? Né? Agora, levar ela, errou, acabou. Aí a gente vamos pensar na condição de católico que ele era, porque errou, vai para o inferno. E aí ele
isso só agrava essa culpa. Mas culpa é um sentimento que nós precisamos trabalhar para exterminar em cada um de nós. Não podemos. Culpa, remorso, temos que... E a solução que é dada, então, Célia, ele no leito de morte, agarrado ao corpo físico ainda, a solução que a equipe espiritual dá é trazer, então, ao espírito da ex-esposa do Cavalcante, abrir a visão espiritual do Cavalcante para que ele possa, então, vê-la e se desculpar com ela. Mas ela também não está bem. Ela também não está bem, pelo contrário, né? Porque ela tem lá as suas culpas, ela também tem lá os seus agravantes, né? Então ela é a oportunidade que é dada ao Cavalcante. Então para ele feito esse encontro para que ela então eles se desculpem. E aí, a partir daí, né, Célia, o Cavalcante possa ficar liberado para desencarnar. E é nesse ponto que nós estamos aqui no estudo. Né? Nós paramos exatamente aí. Então, quem estiver chegando pela primeira vez, agora é essa questão que nós estamos aqui abordando, que o livro está trazendo para nós. E nós estamos exatamente, Célia, quando o Cavalcante diz, né, veja, doutor, veja, minha esposa chegou, né? Porque ele encontra com ela. Minha esposa chegou, enfim. E interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia. Estou contente, conformado, mas minha pobre bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Ela está muito abatida, espiritualmente falando, né? Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre os encarnados e desencarnados, inquiriu. Porque no momento em que foi aberto a visão espiritual para o Cavalcante enxergar a esposa espiritual, ele também passou a ver todo o quadro. Todos os desencarnados, toda a situação espiritual que acontecia naquele momento na enfermaria. É o que a gente comentou aqui semana passada, né, Célia? Muitas das vezes nós espíritas, né, gostaríamos de ter, assim, mediunidades, né? A mediunidade da escrita, da fala, da visão, mas a gente esquece que essa mediunidade, ela vai nos trazer momentos, situações agradáveis. Bônus e ônus. E ônus, né? Então a visão espiritual, aquele que deseja ter a visão espiritual, ou aquele que tem, ele vai ver coisas belas, com certeza, mas também vai ver coisas que muitas das vezes não vai trazer assim uma simpatia, um agrado muito grande para nós. É o que acontece agora com Cavalcante, né? Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre os encarnados e desencarnados, inquiriu: por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem aquele, parece sufocar o infeliz. Quer dizer, havia um espírito sufocando aquele que estava ali acamado no leito encarnado. Indicava particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. Então aquela asma cardíaca estava sendo agravada por um espírito que estava a sufocar-lhes. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: é o delírio precedendo o fim. O médico achava que o Cavalcante estava delirando, né? Mas, na verdade, ele estava enxergando mesmo. Entremente, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando. Então, sombria figura, ela estava num estado bem depauperado,
a ex-esposa do Cavalcante. Né? Não nos convém, doravante, a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. Ela ainda tem numerosos credores à espera dela. A desventurada reagiu procurando ficar mais Bonifácio, empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: "Volta, Bela, volta!" Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera da observação, que lhe era própria, mas, debalde, Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouqueando, a opressa sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: "É impossível continuar assim. Será aliviado." Jerônimo penetrou-lhe o íntimo porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicou-me gravemente. Comunicando ao André. Ao André Luiz, né? Porque ele percebeu o pensamento do médico quando ele diz que precisava aliviá-lo. Beneficiemos o moribundo, por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhes fatal anestésico. Então, o Jerônimo percebe que o médico estava intencionado em cometer, de certa forma, a passagem do Cavalcante antecipadamente, com anestésicos, né? Seria uma morte antecipada, uma eutanásia, né? O médico iria provocar esse desencarne. Esse desencarne não se daria de maneira natural. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele lhes aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. O teimoso amigo é o Cavalcante, que ainda continuava reagindo, agarrado ao corpo físico. Né? "Não!" exclamava mentalmente, "não posso morrer. Tenho medo, tenho medo." Você veja o quanto esse pensamento de medo, né, da posse do corpo físico, Célia, estava, de certa forma, agarrando ele ali, deixando ele vivo. Então a gente vai lembrar que no mundo espiritual o pensamento é a fala. Os espíritos se comunicam através dos pensamentos. Isso é para a gente prestar atenção quando a gente está num lugar, vamos colocar num lugar de oração, e a gente está pensando em outras coisas, divagando, coisas triviais já interferem no ambiente. Quanto mais coisas vingativas, aí é pior ainda. Isso é para a gente... André Luiz vem nos ensinando isso. O clínico, todavia, não se demorou muito. E como o enfermeiro lutava... Como o enfermo lutava desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhes golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva. Ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Então, não houve como a equipe espiritual fazer o desligamento do Cavalcante. Ele ainda agarrado na carne, não houve chance. A gente não pode, a gente tem que ter essa consciência, Nivaldo. A gente não pode determinar, agora acabou. Não.
Quem fala isso é nosso Pai. Então, O momento final, o ponto final, ele vai ser dado naturalmente. Nós E aí, não temos Célia, que aqui- antecipar nada. e apresenta, né, exatamente por falta desse conhecimento, muitas das vezes a gente pensa, vamos aliviar, não vamos, tem mais jeito. não tem mais jeito mesmo, vamos antecipar Está esse sofrendo sofrimento. muito. Vamos antecipar esse sofrimento, né? Então, olha aqui, ó, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Quer dizer, a equipe espiritual desaprovou completamente aquela antecipação da morte. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Interessavam-lhes os membros vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Ficaram vitrificados, né? Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inteiramente, inerte, em plena inconsciência, incapaz de qualquer reação. Então, para os olhos dos médicos, Cavalcante tinha morrido. Mas ele não desencarnou. É o que a gente já falou aqui, né, Célia? Que o André Luiz já trouxe para nós. A diferença de morrer e desencarnar. Cavalcante morreu, mas ele ainda não havia desencarnado. Ele não estava, o espírito não estava liberto do corpo. Além além da crença dele ser a Igreja Católica, além de ter sido adiantado esse momento do desencarne, quer dizer, é um conjunto de situações que faz com que a coisa se agrave mais ainda. Além daquela agitação toda que ele estava, ainda tinha tudo isso. Então ele continua lá, inconsciente, preso ao corpo físico, incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa aos centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho topor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Então, até a equipe espiritual ficou impossibilitada de agir. Vamos lembrar lá no desencarne do Fábio. O desencarne não é assim. André vem narrando para a gente que o desencarne não é cortar todos os laços. Tem uma disciplina, tem pontos que eles vão vai desatando, né? E aí aqui ele não pode fazer isso. Naquele momento eles não podem. Jerônimo não pode. Ele vai ter que esperar esse tempo que ele determina de 12 horas. Em função do anestésico que foi dado ao Cavalcante. Regressando o Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhes informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. Então, Cavalcante, dali, foi dado como morto, foi transportado ao necrotério.
mas não estava desencarnado ainda. Né? E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a liberação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 24 horas, após o serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. O apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Então, só 24 horas depois. 20 horas. 20 horas depois de ministrado a injeção que os médicos deram, é que ele pôde ser retirado do corpo e levado, então, à casa transitória, né, mas nesse estado, né, apático, sonolento, desmemoriado. Ele ainda no leito hospitalar, ele já estava desequilibrado. Apressando essa passagem, essa saída do corpo físico, aí... Então, a demora para que ele, Célia, venha a se recuperar, né, no plano espiritual vai ser maior. Vai ser maior. Você falou no Fábio, né? O Fábio que teve o desencarne mais fácil, mais suave até agora, dos que nós já vimos. O Dimas, né? Só comparando o Dimas, ele só foi... também foi suave, né? Mas ela estava com... mas a Albina, ela teve a moratória, né? Ela não desencarnou. Mas ela não estava... não relutou para desencarnar. Ela estava aceitando. Mas a gente lembra do Dimas. O Dimas, ele o cordão prateado só foi desligado momentos antes do sepultamento efetivamente. E o Fábio já foi logo de imediato. Porque ele estava totalmente equilibrado. Né? Dos 5, até agora, o Cavalcante é o quarto. O mais suave, né? Foi o Fábio. Foi o Fábio. E o mais difícil. E a gente encerra, então, o capítulo difícil. 18, Célia, e agora nós vamos ao capítulo 19, A Serva Fiel. É o título do capítulo. Célia vai ler para nós. Então, no capítulo 19, nós estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao final. Capítulos. No capítulo 19, de título A Serva Fiel. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo de infatigáveis pesquisas. André, ele queria aprender tudo. Sim. Cavalcante era um livro, era uma enciclopédia para ele trazer para ele. Né? A injeção sedativa veiculando anestésico em dose alta afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fosse um choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Então, André foi falando para a gente... Os efeitos. Qual foi o efeito daquele sedativo que foi ministrado ao Cavalcante? É como se fosse um choque elétrico. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Ele ainda estava totalmente fora, né, do ar. André falava com ele, mas inquirido por mim, ele não conseguia ainda. Cavalcante ainda não conseguia trocar com André. Notando o meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Aí Cavalcante já estava
na casa transitória. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Qualquer droga. Jerônimo vem dizendo que qualquer droga não precisa... No campo infinitesimal. Não precisa ser na hora do desencarne, não. Não precisa. Não vamos pensar que é só naquele momento. A gente se droga a todo momento. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas, as verdadeiras necessidades. Medicamento, Célia, a gente sabe que é necessário, mas na dose certa. Uma dose certa. Né? E a gente exagera, né? Constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. E a gente se automedica à vontade. Todo dia. Os médicos, todo médico, isso na medicina do futuro, o médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. E por isso que o veneno destrói as vísceras. E o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo, sabemos, em plano algum da natureza, age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o corpo físico, saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. Então, a gente lembra o que Jerônimo fala para André: qualquer droga. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta.
Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, voltando, matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-me aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno, nos fundamentos, vale-se da matéria transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Qualquer dano que a gente venha provocar no nosso corpo físico durante a nossa vida, seja com excessos de alimentação, excesso na área do vício, do fumo, da bebida, ou qualquer outro, sério, nós vamos prejudicar o nosso organismo diretamente e a gente sabe que isso vai marcar o nosso perispírito. E no caso aqui, no caso em questão do Cavalcante, foi brutalmente interrompido, foi brutalmente complicado o corpo físico dele. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação quanto na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. A nossa existência, ela só tem fim quando o nosso Pai determina esse fim. Qualquer adiantamento que possamos vir a fazer é uma agressão a esse corpo físico, a essa matéria, e que vai ser refletido lá no seu perispírito. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Tudo na nossa vida é equilíbrio. Tudo. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo. As diferenciações inumeráveis. A multiplicidade das posições. As escalas da possibilidade e os degraus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante,
Nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. Vamos lembrar Até que porque o Cavalcante, né, Célia, era aquele católico. era católico. Né, mas aquele católico, né? Então, nada melhor que um padre para acompanhá-lo. Ele, com certeza, ia se sentir mais familiarizado com o padre Hipólito. Né? O convalescente fixava-nos receoso. Ele, Cavalcante ficava olhando para eles com receio, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Então, até quebrar. Porque morreu, segundo o católico, né? E aonde que ele estava ali? Né? Estava pensando, ele estava no hospital. Quem são essas pessoas que estão aqui? Né? Declarava-se interessado em combinar. Continuar. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente. Repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Isso aqui mostra para a gente, Nivaldo, que a nossa individualidade, o que nós somos, segue conosco. Nós vamos continuar a ser. O que ele fazia naqueles momentos lá anterior, quando ele estava com a esposa, ele continua fazendo agora. Porque o espírito é o mesmo. Ele ainda não tinha se conscientizado, Célia, da morte, da passagem, né, da perda do corpo físico. Até porque morreu, acabou e ele continuava vivo. Como é que se dá isso? Por mais de uma vez repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se, humilde. Era um padre, né? Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e com menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a repousar-se em si mesmo. Era, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. Imagino que ele não perguntava, né? O padre Hipólito, o que ele estava fazendo ali, né? À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. As bases que ele aprendeu na vida toda, né? Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devotação. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo.
E aqui a gente abre um parênteses, né, Célia? Nós temos essa ideia de que vamos encontrar com os nossos parentes se nós tivermos nas mesmas vibrações que eles, estivermos na mesma sintonia, nas mesmas colônias espirituais. É como aqui na Terra. Se eu estiver morando no Rio, o outro estiver morando em outro estado, a gente não vai se encontrar. E nem com muita facilidade, talvez nem se encontre. Né? Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas. Até que, certo dia, chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa fé. Porque o Cavalcante fazia isso tudo, Célia, de boa fé. De boa. Claro, foi isso que ele aprendeu. Foi isso que ele aprendeu. E ele fazia com muita presteza. Né? É diferente. A gente sabe, a doutrina espírita nos diz que nós vamos chegar ao mundo espiritual primeiro que a vida continua. Exato. Coisa que Cavalcante não sabia. Depois que nós vamos chegar ao mundo espiritual exatamente como somos aqui. Então, chegar lá e a gente querer marcar uma audiência com Deus. Quando ele nem conseguia rever os parentes que já haviam desencarnado. Né? A irmã Zenóbia, lembramos dela? Não esquecemos não, né? A irmã Zenóbia ainda dirigia a casa transitória. De Fabiano, né? A casa transitória de Fabiano. Né? A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos. E de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo, comentou risonha: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Isso aí, crianças espirituais, né, Célia, são seres que desencarnam sem nenhum conhecimento verdadeiro do que é o mundo espiritual. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis, em virtude da escassez de tempo. 25 dias havia transcorrido sobre o início da tarefa. Jerônimo fala, precisamos regressar. Você lembra que eles vieram com a missão, Célia, para ser executada em 30 dias? 30 dias. Esses 5 desencarnes em 30 dias. E já haviam se passado 25 dias. E ainda estava faltando um desencarne da Adelaide. E o da Albina, que teve uma moratória. Precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide. Adelaide é a última. É o desencarne de Adelaide. Que não se demorará nessa fundação mais de um dia. Adelaide vai desencarnar e não vai ficar na casa transitória
mais do que um dia. Só lembrando, né, Célia, a Adelaide é a quinta e a última a ser assistida nesse desencarne. Ela pertence a uma ordem espírita que é assistida pelo Dr. Bezerra de Menezes. A gente viu lá no início né? Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava com a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta libertatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Você veja. Então, a providência divina também equilibra as atividades. A Adelaide tinha uma evolução, assim, vamos dizer, espiritual tão grande que quando a equipe apresentava, ela deixava o corpo físico e já conversava com eles, né? Geralmente, companheiros distintos do nosso plano participavam-nos de ágapes fraternos. Refeições. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto a fiel servidora, a servidora fiel. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião, isso é André Luiz nos falando, na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simpatia do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à fiel servidora. Só ele, só Bezerra de Menezes. Você veja a facilidade, né, que a Adelaide tinha, esse entendimento, essa leveza que ela tinha no espírito, né, ao ponto de perceber a chegada da equipe e ela já se projetar espiritualmente e conversar com eles enquanto o seu corpo físico estava lá a descansar, né? Mas, Célia, nós estamos chegando ao final do nosso estudo nessa manhã de hoje, né? Já é tarde. E vamos, então, nos despedir de vocês, deixando aqui votos de que tenhamos um final de terça-feira maravilhoso, um resto de semana. E na próxima semana, então, nós retornaremos dando continuidade e, muito provavelmente, já nessa reta final desse estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, paz e bem para todos vocês, paz e luz.
paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.